Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. Nós estamos na classe adultos e dessa vez a gente vai estudar a lição de número 12, que vai falar sobre o reinado de Josias. Então nós estamos na penúltima lição dessa importante revista que começou lá na lição com a ascensão de Salomão e a construção do templo e foi passando por diversos reis cujas histórias nos ensinam muito a servir a Deus, a se comportar diante da sociedade, a melhorar como pessoa. Muito interessante toda essa lição que a gente vai chegando próximo ao seu final. E aí os objetivos específicos para essa lição são evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, depois destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e 3, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Então, é diante desses objetivos específicos que você tem que desenvolver o seu raciocínio sobre a lição. Lembrando que aqui o meu propósito não é dar uma lição completamente desenvolvida, não é uma chamada pré-aula, mas sim os apontamentos daquilo que é mais importante na lição para que você absorva esses pontos e tenha uma aceleração na sua captação, no seu aprendizado daquilo que a lição oferece. E aí você vai agregando as questões secundárias, conseguindo um aprendizado mais sólido em relação à lição, ok? E aí, se você gostar, você dá o seu like, se inscreve, compartilha. Esse mesmo material que eu estou usando aqui para produzir essa videoaula, ele fica disponível na descrição do vídeo no YouTube. Você pode baixar PDF, PowerPoint, modificar, repassar, fazer o que você quiser. A gente tem como textuário dessa lição: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu, 2 Reis 22:8. Olha que interessante esse textual. E a verdade prática diz o seguinte: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações, tá? Então aqui já tem um ponto para ser captado logo de início, tá bom? Textuário e a verdade prática, coisas separadas. Então, através do textuário, você tem a percepção de que alguma coisa estava errada também com aqueles que tinham responsabilidade sobre o livro da lei. Então, o sacerdote achou o livro na casa do Senhor. Tem alguma coisa estranha, né? Porque esse livro deveria estar em posse dele durante toda a sua trajetória, a trajetória dos seus antecessores. É a coisa que vai ser discutida na lição, mas muito importante você já pensar sobre isso, e a verdade prática já mais relacionada à pessoa do rei Josias. Muito interessante isso daqui. A leitura bíblica em classe em 2 Reis, no capítulo 22, depois no capítulo 23, você pausa aqui, faz a sua leitura, depois você retorna. A introdução diz o seguinte: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Esse grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Olha que coisa linda isso daqui. Os tópicos: o primeiro vai falar sobre Josias repara o templo, o segundo, a renovação do pacto com o Senhor, e o terceiro, a celebração da Páscoa. Então, em torno disso e dos objetivos específicos que você vai direcionar o seu pensamento em relação à lição. E aí a dica para os professores, dica de gestão do tempo, né? Você tem 3 subtópicos no primeiro tópico, 2 no segundo e 2 no terceiro. Mas, sob o ponto de vista daquilo que é mais importante, o 2 você deve gastar mais tempo, porque vai falar justamente sobre quando Josias reúne o povo para ler a lei diante dos maiorais, né, do povo e diante de toda a nação. Então, isso daqui é muito, muito importante
gastar mais tempo nesse tópico 2, fica aí minha dica para os professores. Então, o tópico 1, a gente tem Josias repara o templo. Primeiro ponto, achei o livro da lei no templo do Senhor. O destaque fica para: por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Então já começa eletrizante nesse ponto aqui, porque você vai abordar assim, o que aquele sacerdote estava fazendo ali que não tinha o livro na sua posse? Por que o livro da lei não estava fácil, o seu acesso a todos eles e disponível? Porque foi encontrado como algo que está perdido. Então, o que a gente traz de prático nisso para os nossos dias é que em muitos locais ou em muitas igrejas locais, as escrituras têm sido relegadas a segundo, terceiro plano. Porque, assim, de um modo ilustrativo, fazendo uma analogia, as leituras são rápidas, superficiais. Às vezes faz uma leitura oficial nas igrejas que tem esse costume e a pessoa não vê a hora de terminar para fechar a Bíblia. E às vezes o obreiro ou a pessoa designada para fazer leitura, ele faz numa velocidade tal que você fica surpreendido, que não há uma reflexão, não há um olhar sobre cada trecho da leitura e nem há o cuidado de se expressar cada palavra de forma correta. Então, um sentido simbólico, a palavra também acaba sendo perdida. Só se segue o protocolo. Então, reflete sobre isso, que é muito importante. Segundo, o rei rasgou as suas vestes. Ponto de destaque: o rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo. Então, aquilo foi uma surpresa muito grande para Josias, e ele estava numa situação de boquiaberto com o que estava escrito ali e com a situação dele e da sua nação. E o terceiro, entendendo a vontade de Deus. 2 pontos de destaque. Primeiro, a profetisa Hulda confirmou que Jerusalém realmente seria destruída. E 2, por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Olha, gente, se você tiver a oportunidade de ler um pouco mais sobre Josias, você vai ver que os seus ancestrais diretos, seu pai e seu avô, foram 2 tranqueiras, vamos dizer assim, 2 reis maus, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas isso não influenciou a vida de Josias. Então, aquela ideia de pau que nasce torto, nunca se endireita, sua é uma mentira. Porque mesmo você estando num ambiente que tem tudo para fazer você dar errado, você pode dar certo. Porque no final, em última análise, a escolha é sua. E na história de Josias está retratado isso. Ele quis ser diferente. E ele foi. No meio de uma geração corrompida, ele fez a diferença e se tornou uma pessoa que pode ser um referencial para nós. Então, ficou uma grande lição nesse ponto 3 do tópico 1, para você discutir, pensar, e você que é professor, discutir em sala de aula. E aí no tópico 2 a gente tem a leitura do livro diante do povo. O ponto 1 diz o seguinte: convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. E o 2, a destruição dos ídolos. Olha só que interessante. 2 pontos de destaque. O rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. E 2, além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá. Então, quando você pega esses 2 pontos, faz uma leitura só, você percebe que a partir dessa convocação geral e da leitura daquilo que é referencial, ou seja, da régua, das escrituras, ele pôde então conscientizar os seus maiorais e o povo, e com a ajuda de Deus, eles se tornaram conscientes em relação a essa situação. E aí pôde-se então reparar o templo, retirar tudo aquilo que era idólatra e fazer uma verdadeira limpeza na nação. Então tudo começa pela palavra. Não há avivamento com movimento.
Não há avivamento com festas atrás de festas, né? Com aquela coisa que movimenta as pessoas, né? Tá todo mundo empenhado na festividade dos jovens, na inauguração do templo, no aniversário do pastor, no aniversário do círculo de oração, ou seja qual for o evento. E aí o ano inteiro a agenda cheia e dá a impressão de um avivamento. Mas não, o avivamento acontece quando a palavra de Deus é lida, quando nós rasgamos as nossas vestes, num ato, claro, simbólico, e quando há jejum e oração e nós nos voltamos para Deus. Mas sempre começando pela palavra que dá a orientação e a direção para que essas coisas aconteçam. Então, que importante ponto para se discutir também. E o terceiro, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. 2 pontos de destaque. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Olha que luta que foi para conseguir restabelecer essa importante festa. E 2, também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo. Agora sim, ponto 2, a maior Páscoa da monarquia. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Então o que a gente entende por esses 2 pontos que foram tantos anos sem celebrar aquela festividade e ele havia se empenhado tanto para colocar a nação no rumo que aquela realmente foi uma celebração de encher o coração, para extravasar mesmo, por isso foi tão grandiosa e tão importante. A reflexão que fica sobre tudo isso é que nós precisamos dar atenção as coisas de Deus, sempre colocando-as em primazia, porque senão a gente não tem como ter a verdadeira experiência de fé e de serviço a Deus e agradá-lo. Os tópicos que nós estudamos foram: Josias repara o templo, 2, a renovação do pacto com o Senhor, e 3, a celebração da Páscoa. A gente termina com a conclusão que diz: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isaías capítulo 11, Romanos capítulo 15. Muito interessante isso. Eu espero de alguma forma ter auxiliado você para que você tenha uma lição interessante do ponto de vista pessoal, e você que é professor possa transmitir aos seus alunos o ensino que os remeta a uma consciência de que a palavra precisa ter a primazia e de que a gente precisa ter uma ação para que Deus realize o seu querer e um reavivamento nas nossas vidas. Muito obrigado pela atenção. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!